Isaías 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como são os céus mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu queria dizer que muitas vezes a gente fica em situações que estamos parecendo que estamos acurralados, que o inimigo está prevalecendo, que Deus perdeu o controle das coisas. Nós vivemos hoje um estado do nosso país, talvez você viva na sua vida, uma situação que você fala: será que Deus está comigo? Será que Deus perdeu o controle da minha vida? Será que Deus perdeu o controle dessa nação? Eu quero dizer que tudo que Deus faz é perfeito. Eu quero dizer para você que Deus, ele não perde o controle. Muitos são os exemplos que a Bíblia tem e nos mostra isso. Quando Deus faz uma promessa, ele cumpre. Não importa o que o inimigo faça. Hoje nós estamos vendo zombarias com a igreja, zombarias com a fé cristã, zombarias com a família, zombarias com todos os princípios que Deus estabeleceu. E lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz que tudo o que o homem semear, ele vai colher. E com Deus não se brinca, não zomba, porque vai colher, certamente colherão. Então nós não precisamos sair em defesa de Deus, porque Deus, ele sabe a maneira exata de como agir. Eu estou aqui num lugar, um monte de oração. Tinha algumas pessoas aqui, foram embora, estou sozinho aqui, com a presença do Senhor. Eu quero dizer para você que nós temos acompanhado algumas coisas. Nesse carnaval foi cenas, mais uma vez, né, de zombaria, de brincadeira com a fé, e com Deus não se brinca. Nós não precisamos reagir no sentido de se autodefender, de sair brigando, Não, vamos só ficar em paz. Vamos manter a nossa fé cristã viva, cuidar dos princípios que Deus colocou em nós. Porque certamente a Bíblia fala que a vingança não é nossa, é do Senhor. Alguns poderosos esquecem que eles são mortais e que um dia vão se encontrar com Deus. E grande e terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então hoje as pessoas manipulam aqui, as pessoas poderosas na terra, que têm dinheiro, que têm influência, que têm um comando, que têm canetas, podem fazer o que quiser. Vão brincando, vão zombando, vão querendo destruir os princípios que Deus criou, Bíblia, símbolos da fé cristã, família, estão tocando na família, brincando. E agora virou moda que nós somos conservados, né? Nós estamos numa latinha presa, conservados, como querendo dizer que nós somos quadrados, antigos, não saímos da lata. E é bem isso. Deus nos conserva. Deus tem conservado os seus filhos. Deus conserva e guarda aqueles que nele confiam e praticam a sua palavra. Nós estamos conservados pelo Senhor. Isso é o mais importante. E essa zombaria no carnaval foi nada mais nada menos que um símbolo profético daquilo que Deus está fazendo com a gente, guardando nós. Quando Deus ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. E eu creio que Deus, desse caos que está vivendo o nosso país, que está vivendo a nossa nação, ele vai transformar isso num avivamento poderoso, que ninguém vai poder parar. Todos os governos, todas as nações antigas que se levantaram para parar os princípios de Deus, onde elas estão hoje? Cadê o Egito? Cadê a Síria? Cadê a Babilônia? Cadê Roma? Onde estão? Onde estão os Césares? Onde está Hitler? Tem muitos jovens que não sabem nem quem foram. Agora a pergunta de Jesus. Ainda que falem mal, que falem coisas ofensas, ainda ouviram falar do nome de Jesus. E lá dentro, sua alma, seu espírito sabe quem é Jesus. Que um dia vão se encontrar com Ele. Que essas pessoas elas se arrependam
Essas pessoas, elas, que Deus tenha misericórdia, porque aquilo que Deus vai fazer nesse país, nós veremos a igreja se levantar de uma forma poderosa. Deus vai guardar essa nação. Existem promessas sobre essa nação, existem promessas sobre esse país, e nós cremos, nós devemos crer nela, porque Deus, Ele guarda os seus, assim como Deus guardava os hebreus lá na terra do Egito. Quando Deus começou a mandar as pragas lá no Egito, havia peste no meio do povo egípcio e no povo hebreu não acontecia. Havia escuridão, havia trevas lá no egípcio, nos egípcios, e com o povo de Deus não acontecia. Por quê? Porque eles eram guardados pelo Senhor. A morte veio sobre os primogênitos do Egito e sobre todos aqueles que tinham a marca do sangue do Cordeiro, passaram nos umbrais da porta, não morreram. Então quero dizer para você que fica firme. Não precisa se defender, não precisa discutir. Vamos orar. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, dos governantes, que Deus coloque governantes com responsabilidade, não corruptos, homens sem caráter, homens descarados, sem vergonhas. Nós temos visto isso. Isso tem subido às narinas de Deus. Não tenha dúvida. A Bíblia fala que assim foi nos dias de Noé. Zombavam de Noé porque ele estava construindo uma arca. Isso é ridículo, Noé. Aqui não chove. Você é bobo, você está construindo uma arca para quê, cara? Você está perdendo seu tempo, isso aí é besteira. Não, mas Deus falou comigo, vai vir um dilúvio. E eles zombavam da fé de Noé, até que veio o dilúvio. E a Bíblia fala que só sobreviveu a família de Noé e os animais que entraram na arca. Deus selou aquela arca e o dilúvio veio e acabou com toda a humanidade daquela época. E assim vai ser nos nossos dias. Assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será na vinda de Jesus, onde Ele levará os seus. E essa terra vai passar por uma grande tribulação, onde todos aqueles que não têm o sangue de Jesus sobre suas vidas, todos aqueles que não declararam Jesus como seu Senhor e Salvador, terão momentos difíceis, perderão salvação. E a Bíblia fala que a parte deles será no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, fica firme, fica em paz, mantenha os princípios. Mantenha os princípios bíblicos, mantenha os princípios que Deus te deu, que você tem seguido, porque vai valer a pena. Amém? Deus te abençoe.